consagrados, tudo bem? Eu sou a Sâmia e faço parte do Templo Escola Flor de Lis. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o poder da música. E a gente vai começar pela origem dos primeiros indícios da música. Onde tudo começou, onde teve o primeiro, vestígio da música. Há indícios de que desde a pré-história já havia música. Isso deve ser pelo fato de que eles ouviam os sons da natureza e, com o tempo, foram assimilando todos os sons até chegar na música. Em cerca de 60 mil anos antes de Cristo, foi achado vestígios de uma flauta feita de ossos. E cerca de 3 mil anos antes de Cristo, a presença de lira e harpas na Mesopotâmia. No panteão grego, Apolo é a divindade que rege as artes. Quando vemos a sua representação, sempre o vemos com uma lira. Nos tempos antigos, na Grécia Antiga, somente músicas e poesias eram consideradas manifestações artísticas. Então, lá na Grécia Antiga, uma arte feita com a mão, um desenho, algo feito com argila, com terra, não era considerado coisas artísticas, que nem os dias de hoje, Um desenho no dia de hoje já é considerado algo artístico. Lá na Grécia Antiga, as coisas artísticas eram somente consideradas músicas e poesias. Música é uma palavra de origem grega. Vem de music tetine. A palavra significa a arte das musas. É uma combinação de diferentes sons que às vezes nossa audição não consegue captar, como as vibrações de características de som, a duração, a altura, intensidade e timbre. Tudo isso pode ocorrer em diferentes ritmos, melodias ou harmonias. Eu não sei se eu falei a palavra em grega certo, tá? Vocês vão receber a apostila e vocês dão uma olhadinha. É que a gente... palavras difíceis não é comigo. Então, é isso. A palavra é essa. A palavra é de uma origem grega. E o significado é a arte das musas. Agora, a gente vai entrar na parte das características dos sons, que é basicamente isso que eu falei aqui em cima. A duração, a altura, a intensidade, o timbre. Vou explicar um pouquinho um pouquinho sobre cada um dessas coisinhas. Em uma música, a duração de um som está relacionada ao tempo. Mas o tempo que é medido em uma música não é o mesmo tempo que é medido no relógio. O tempo que é contado é a duração que a nota musical leva junto com a pausa para criar um ritmo. Então, a duração de uma música, de um som, ela é um tempo que é medido, porém não é o tempo do relógio. Exemplo, 1 minuto, 2 minutos. É assim também. Porém, eles não medem por minutos. Eles medem por, vamos supor, toquei 3 notas, dei uma pausa e toquei mais 6. E formou um ritmo. Então, eles contam com essas, junto com as notas, junto com as pausas. Então, eles vamos dizer, esse grupinho. E aí, no final, isso tudo pode ter dado 30 minutos. É um exemplo, tá, gente? Não sei. Que eu não...
Isso tudo, essa nota pode ter dado esse ritmo, né? Pode ter dado 5 minutos, 10 minutos, e aí, entendeu? Depende muito. Mas o tempo, tipo assim, não é contado por minutos, tudo mais. É contado mesmo o tempo o tempo da duração entre a nota musical junto com as pausas que eles se juntam para criar um ritmo. É isso. A altura é a forma como o nosso ouvido recebe a frequência dos sons. As baixas frequências são chamadas de sons graves e as mais altas de sons agudos, ou tons graves e tons agudos. Você pode ouvir dessas duas formas. Então, a altura é como o nosso ouvido capta a frequência do som. Pode ser a baixa frequência, são chamadas de sons graves. E a alta frequência são chamadas de sons agudos, ou tons graves e tons agudos. Vocês vão ouvir dessas duas formas e dessas duas maneiras. As duas têm o mesmo significado, só muda uma palavra, que é sons e tons. Só muda essa palavra. Mas vocês vão ouvir dessas duas maneiras. Vocês podem ouvir das duas maneiras ou de uma maneira só, tá? Agora, vou explicar sobre o tom. Tom é a altura geral dos sons. Intensidade é a visão da amplitude da onda sonora, também chamada de volume ou pressão sonora. Então, o tom é a altura geral. Então, o tom em si, ele é o conjunto da frequência baixa com a frequência alta, do som agudo com o som grave, que junta os dois e isso forma um tom, que é a altura geral, certo? A intensidade é a visão da amplitude da onda sonora, também chamada de volume ou pressão sonora. O timbre é o que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram produzidos por instrumentos diferentes. Eu vou dar um exemplo. Quando vimos uma nota musical tocada por um saxofone e depois a mesma nota com a mesma altura tocada por um trompete, podemos imediatamente identificar os dois sons como tendo a mesma frequência, mas com características sonoras distintas. Então, se a gente ouve uma nota musical só, tocada por um saxofone, porém, ela é a mesma altura. Então, ela pode ser tanto um som grave quanto um som agudo. Vou dar um exemplo que ela é um som grave. Essa nota tocada por um saxofone com a altura do som grave. Que o som grave é com a baixa frequência, certo? Então, ela é a altura de um som grave. E depois, um trompete toca essa mesma nota com a altura, com a baixa frequência, que são o som grave. Então, a gente consegue ver essa diferença. O timbre faz com que a gente faça com que a gente consiga distinguir a diferença entre ela ser tocada por um saxofone e por um trompete. Continuando, agora a gente vai falar um pouco sobre um processo que eu acho muito interessante, um processo onde ajuda bastante as pessoas hoje em dia, um processo onde os terapeutas usam muito, que é a musicoterapia. Mas, Sâmia, o que é musicoterapia, né? Como o próprio nome já diz, é uma terapia com música. A musicoterapia tem muitas funções.
tem a técnica de trabalhar na saúde dos pacientes de uma forma diferente. Ela usa diferentes expressões e junto usa arte. O terapeuta aplica técnicas para entender a necessidade de seu paciente, muitas das vezes com problemas físicos, emocionais, mentais ou sociais. São feitas sessões, às vezes, junto a um grupo, pode ser família, um grupo de amigos, tanto faz, ou às vezes é individual. E com o decorrer dessas sessões, o terapeuta vai conseguindo com que aquela pessoa se abra com ele. Isso se consegue através da música, pois o doutor vai vendo o que a pessoa realmente precisa. A musicoterapia também serve para pessoas que são autistas, que têm deficiências mentais, que têm dificuldades motoras. Ajuda também em estresse pós-traumático. Resumindo, ela ajuda em vários problemas, em vários contextos do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional. Ela ajuda muito nesses contextos. E para você, quer fazer uma sessão de musicoterapia, não precisa estar com algum problema. Como eu falei, é uma terapia com música. Então, se você quer ir só para fazer uma sessão, vai te ajudar também no seu bem-estar. Porque dessa uma sessão, o terapeuta vai analisar como você reage e com isso, ele vai te auxiliando no que você precisa. Por mais que seu problema não seja visível, ele vai te ajudar. Então, se a gente tem um problema que está escondido dentro de nós, um trauma, um bloqueio emocional, alguma coisa que está dentro de nós, mas a gente no nosso dia a dia, com correria, com tantas coisas, a gente acaba não percebendo, a gente acaba não ligando, a gente acaba não vendo. Aí com a musicoterapia, o terapeuta vai analisar como é que você reage na primeira sessão e com isso ele vai tirando de dentro de você esses seus bloqueios, esses seus traumas, as suas repulsas, ele vai tirando. Então é muito bom e ajuda também no nosso bem-estar. São feitas sessões com paciente ativo, porém também pode ser feitas sessões com paciente desativo. Então, tá ali, eu vou explicar como é que é uma sessão com paciente ativo. Uma sessão com paciente ativo, ele canta, toca junto com o terapeuta. E com isso, a música, enquanto ele tá tocando, enquanto ele tá cantando junto com o terapeuta, a música vai trazendo emoções positivas e negativas, né? Vai trazendo tudo, como eu falei, vai trazendo tudo aquilo que tá guardado dentro da gente, todos os nossos bloqueios, traumas, tudo. A música vai tirando pra fora, vai deixando com que a gente fique aliviado, que traga aquele alívio, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação boa. E no decorrer das sessões, né? No decorrer das sessões que o paciente vai passando e tudo mais, os bloqueios, os traumas meio que vai se curando, vai saindo, porque ele precisava que tirasse aqueles bloqueios, trauma, tudo. Ele precisava que tirasse tudo dentro daquilo, tudo de dentro dele. E também tem a sessão com paciente não ativo. A sessão com paciente não ativo é uma sessão onde o paciente ele vai estar lá, aí muitas das vezes o terapeuta, o médico, né, o doutor, é mais possível que seja um terapeuta, que quando vai fazer as coisas, o terapeuta, junto com o estudo que ele tem, ele já usa tudo. Então, o terapeuta coloca uma música, o terapeuta separa textos. Muitas das vezes, quando é a primeira sessão, o terapeuta, ele coloca somente a música. No decorrer das sessões, que ele vai vendo realmente o problema, ele vai vendo se é problema emocional, ele vai vendo se é problema físico, ele vai vendo se é trauma. O terapeuta, no decorrer das sessões que ele vai vendo os problemas que vai aparecendo, os traumas, os bloqueios, tudo que vai aparecendo para ele vai preparando textos, ele vai pegando texto, vai pegando reflexões que tenha a ver com o problema do paciente. Então ele lê um texto
e ele coloca uma música. E a música também tem a ver com o texto. E esse processo da musicoterapia acontece, que é o processo onde a gente lê algo, onde a gente expõe algo e a gente traz a música. E com a música, a pessoa vai entendendo e vai compreendendo o texto e tudo mais, e faz esse processo dentro dela da musicoterapia. E isso é um processo com paciente não ativo, é onde só o terapeuta faz, onde só o terapeuta age, onde só o terapeuta é ativo. Como eu disse, tem como fazer esse processo dessas duas formas. Com o paciente ativo, que o paciente vai cantar. Com o paciente ativo, o terapeuta também prepara textos, né, no decorrer das sessões. E prepara músicas. E aí, dependendo da música, ele traz um instrumento. Ou ele coloca alguma música onde ele acha que o paciente vai se sentir bem, que conhece. Para que vá estimulando o paciente a cantar, a se expressar. E durante essas expressões que o paciente vai tendo, vai colocando tudo aquilo para fora. Todos os sentimentos bons, ruins, tudo vai vindo para fora. E com isso, melhora o humor, a atenção, a concentração, a memória e traz lembranças do seu mais profundo. Então, durante o processo da musicoterapia, durante todas as sessões que o paciente vai passando com o terapeuta, ele vai trazendo sentimentos onde estava guardado dentro de uma caixa, escondido lá no nosso mais profundo, e a gente nem lembra. Então, é muito legal esse processo da musicoterapia, porque ela mexe, a música em si, somente a música, ela já mexe dentro de nós. Junto com a música, junto com a terapia, né, que é uma terapia em si, que junto à música, vai mexer tudo e vai te alinhar. Então, algo assim que eu acho muito legal, muito interessante. O benefício da musicoterapia vai sendo observado em um bom desenvolvimento dos pacientes no decorrer das sessões. Melhora o desempenho em suas sessões corporais e nas capacidades que vão desenvolvendo e expressando suas emoções com mais facilidades. Como eu disse, a pessoa, o paciente vai se abrindo com o terapeuta. Então, o terapeuta não vira somente um terapeuta, ele não vira somente um doutor, ele vira um amigo. Então, a pessoa vai se abrindo, a pessoa vai falando, a pessoa vai chorando, a pessoa vai rindo, a pessoa vai ficando alegre, ficando triste, vai ficando com raiva, a pessoa vai trazendo aqueles sentimentos e tudo aquilo para fora. E o terapeuta tá ali para ajudar, para orientar e para fazer esse processo com ele. Vou falar para vocês um trecho de um livro que é do escritor Rubem Alves. Ele é um escritor, um psicanalista e um educador. Há músicas que contêm memórias de momentos vividos. Trazem-nos de volta ao passado. Lembramo-nos de lugares, objetos, rostos, gestos e sentimentos. Mas a música que nos fazem retornar a um passado que nunca aconteceu. É o trecho do livro Namorada das Palavras. Se vocês tiverem oportunidade de comprar o livro, compre, porque é um livro que tem repletas reflexões. É um livro muito lindo. Eu vi pela internet, não tenho ele em mão, mas eu vi pela internet. Entrei para dar uma olhada. E é um livro muito lindo. E tem repletas reflexões, algo lindos assim, que mexe muito, muito, muito no nosso profundo. E aí, se acabou o processo da musicoterapia, acabou o processo onde eu falo para vocês um pouco da musicoterapia. Agora, a gente vai entrar no o poder que a música tem em nosso sentimental. Sentimental não, gente, desculpa. No nosso emocional. Desculpa, errei. Como eu havia falado, a música tem poder de nos ajudar em muitos aspectos. E um deles é no nosso emocional. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando nós estamos tristes, a música não vai transformar o nosso sentimento de tristeza em alegria.
A música vai mudar nossa visão sobre aquela situação que estamos passando. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Estamos ouvindo uma música e essa música acaba nos lembrando de uma pessoa que não está mais entre nós. Um caso que veio a falecer. Aí vem aquele sentimento de tristeza, a gente chora, porque a pessoa não tá mais entre a gente, a pessoa era querida e não tá mais aqui. E vem aquele negócio de, mas a pessoa não tá mais aqui. E começa a vir aquele negócio de tristeza, aquele sentimento de tristeza. Só que às vezes, a gente não chora porque a pessoa não está mais aqui. Às vezes é porque a pessoa não tá mais aqui, porque a gente gostava da pessoa e veio o sentimento de tristeza, que a pessoa não tá mais aqui e tudo mais. Mas às vezes a gente não chora no sentido de que a pessoa não está mais aqui, no sentido da pessoa. E a gente chora porque a música traz a lembrança daquela pessoa. Junto vem o sentimento, ou até mesmo choramos por conta da pessoa. E isso é uma limpeza que a música está fazendo dentro de nós. Porque quando a gente lembra da pessoa, a gente chora. Só que aí, a gente ouviu a música e tudo mais. A gente ouviu a música, chorou da pessoa, lembrou da pessoa. Só que aí daqui a pouco, a gente para de chorar. E a gente olha, a gente fala, meu Deus, mas a pessoa era tão boa e tudo mais. A gente começa a trazer, lembra aquele dia que a gente foi em tal praia junto com essa pessoa? E a gente começa a lembrar dos momentos bons da pessoa junto com a gente. E aí a música mudou a visão de tristeza para uma visão de que a pessoa teve todos os momentos bons dela aqui na Terra. E chegou a hora dela ir. E ela foi. Entendem? Então, a música, ela não transforma o nosso sentimento de tristeza em alegria, não transforma a alegria em tristeza. Ela somente muda a nossa visão sobre aquela situação, sobre aquele momento, ela muda a nossa visão, ela não muda o sentimento, e sim a visão. A música, ela abre essa porta para que nós possamos libertar aquele sentimento e nos limpar. Às vezes estamos ouvindo uma música em nosso canto, quietinho, bonitinho, ouvindo a música no nosso quarto. Em algum lugar a gente está ouvindo a música ali. Aí, de repente, vem aquela vontade de chorar que você não sabe de onde vem. E você fala, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Porque vem uma vontade de chorar, você começa a chorar, a soluçar. E você começa a ficar agitado, chorando, porque você não sabe por que você está chorando. Não tem um motivo. E logo que começamos a chorar, a gente não sabe o porquê. E essa é a limpeza que a música faz dentro de nós. Depois que a gente para de chorar, vem aquela sensação de paz, aquela sensação de harmonia, aquela sensação de limpeza, aquela sensação de... aquela sensação de leveza. E a música traz, muitas das vezes, para fora, os sentimentos que estão guardados dentro de nós e é preciso ser libertado. Então, às vezes, essa limpeza que a música faz não é algo ruim. É algo muito além de bom. Porque ela tá limpando o sentimento, tudo. A raiva, o rancor, a tristeza, tudo que é ruim, que a gente vai guardando pra gente, que a gente guarda, uma hora a gente precisa pôr pra fora. Porque se a gente não põe pra fora, a gente explode por dentro. A gente vai guardando e fica aqui. E a gente depois, a gente precisa tirar, a gente precisa se libertar daquilo. E a música vem pra fazer essa limpeza, pra tirar, pra libertar e pra nos deixar bem depois. Então, depois que a gente tem esse processo de limpeza, que ela tira tudo, a gente vem a sensação de paz, a sensação de leveza, a sensação de harmonia, vem uma sensação muito gostosa depois que a gente passa por aquela turbulência. Como diz o ditado, depois de uma grande tempestade, sempre tem um sol. Então, depois dessa grande tempestade de choro, de raiva, de toda essa emoção negativa,
vem uma emoção de paz, vem uma emoção de alegria, vem algo harmonioso. Então, essa limpeza que a música faz é algo muito libertador, porque liberta a gente de muitos traumas, muitas travas, muitos sentimentos que tá guardado aqui e a gente não sabe como libertar. Ou muitas das vezes a gente quer libertar, só que não sabe como. E a música tem esse processo, a música faz esse processo de libertar, de tirar e de limpar. E depois ela deixa a gente com uma sensação de paz e leveza. Agora, eu tenho 2 perguntinhas para vocês. E não vai ter resposta certa, resposta errada nessas perguntas, tá? Vão ser somente perguntas para mim entender um pouquinho de vocês e entrar um pouquinho no mundinho de vocês. A primeira pergunta é o seguinte: alguma vez, alguma música fez essa limpeza em você? Então, essa limpeza de tirar esses sentimentos negativos, tirar esses sentimentos ruins e depois trazer a leveza, trazer a paz, trazer o amor, trazer a harmonia, trazer a alegria. Se já fez, vocês respondam, tá? E a outra pergunta é o seguinte: qual música você mais gosta? E ao ouvir essa música, o que você sente? Como eu disse, não vai ter resposta certa, não terá resposta errada. Vão ser somente respostas para mim entrar um pouquinho no mundo de vocês, entrar um pouquinho dentro de vocês, entender um pouquinho de vocês, né? Que só pela música eu já posso ter uma visão de vocês ou não, depende. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixe o seu like, curte, comente, compartilhe. Quem puder responder nas perguntas, tá? Respondam, porque eu vou ficar muito feliz se vocês responderem. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado da aula, que eu fiz com muito amor, muito carinho. Mande para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus pais, para os seus familiares, para eles entrarem também um pouquinho nesse mundo da música, um pouquinho nesse mundo da música em si. Não somente nesses processos em que eu falei, mas um pouquinho no mundo da música. E é isso, pessoal. Um beijão para cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.